Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos iniciando aquele encontro semanal onde nós procuramos sempre trazer pessoas para conversar conosco e nessa conversa sempre agradável, levar informações aos senhores e às senhoras, informações interessantes, informações que nos deixam com uma visão diferenciada do que se chama de complexo social e de relações intersubjetivas, relações entre as pessoas. Eu explico rapidamente, eu tenho que dar essa ordem de motivação. Eu estive aqui no nosso ambiente da TV semana passada e um grande amigo meu que tem um programa aqui chamado Medicina em Destaque, Odilon, e ele estava conversando com essa ilustre presença hoje no nosso programa, que é o Dr. Franklin Lee. Eu fiquei ali um pouquinho olhando e vi que seria para mim uma honra e uma grande elevação para o programa trazê-lo aqui para a gente bater um papo sobre uma outra ótica. E foi isso que eu fiz o convite. Ele está aqui em Maceió, en passant, porque o seu domicílio é a Bahia, mais precisamente Salvador. Convidei para a gente conversar e ele muito gentilmente aceitou estar aqui conosco. Então já estou dizendo o motivo por que ele está aqui. E nós vamos tratar com ele sobre assunto de sua área de proficiência, que é a odontologia, e depois vamos falar sobre coisas da vida. São 2 blocos, eu quero ver se eu consigo dividir bem esses 2 blocos. Então, rapidamente, para não perder tempo, meu caro professor, permita chamá-lo assim, professor Franklin Lee, quero lhe agradecer em meu nome, em nome dos nossos telespectadores, em nome da casa, a sua presença aqui. Quero registrar também aqui a presença do seu irmão, que está ali nos prestigiando, ali tranquilão. Leonardo. Leonardo? Leonardo. Leonardo está aqui conosco, muito obrigado pela sua presença. Ele fica ali como uma espécie de censor, né? É verdade. Fica ali só anotando os equívocos e tal, para depois nos corrigir. Quero deixá-lo à vontade, meu caro professor, para uma primeira saudação aos nossos telespectadores. Essa câmera 2 aí está à sua disposição, por favor. Bom, primeiro, agradecer imensamente o convite de vocês e a TV Mar mais uma vez aqui. Eu estou viajando amanhã para Salvador, que é onde eu moro há muitos anos, e tive o prazer de conhecê-lo. Quer dizer, eu tenho certeza absoluta que agora você se torna o meu mais novo amigo de infância. Não é? E eu nunca tinha sido antes entrevistado por 2 nomes próprios e ainda por cima seguido de santos, acompanhando e abençoando a nossa família relação. É numerosa, essa família Santos é numerosa. Eu imagino. Então nós temos aí o Jerônimo Roberto, são 2 pessoas em uma. E para uma pessoa do seu tamanho teria que ser alguém assim. Muito feliz de estar por aqui e à sua disposição para a gente conversar sobre vários temas, que é o estilo do seu programa, eu sei disso. Meu caro professor, logo justificando, o meu nome foi colocado por minha avó. A minha avó, vó Zefinha, meu pai e minha mãe estavam divergindo com relação a nomes, e ela, vendo aquilo, passando para lá e para cá e vendo aquela coisa interminável, ela bateu a mão na mesa, dê licença. Vamos botar o nome desse menino de Jerônimo por causa de compadre Jerônimo, que ela era minha madrinha. E vamos botar Roberto, a minha avó era uma pessoa, poucas letras, por causa de, eu acho esse nome bonito, Roberto, fica Jerônimo Roberto. E meu pai, que sempre foi muito vinculado à minha avó, não discutiu. O nome bonito fica isso. Então, esse meu nome eu devo à minha avó. Meu caríssimo professor, vamos falar inicialmente sobre a sua dinâmica. Me esclareça logo, o nome é odontologia, como é o nome mesmo do curso? O nosso? Sim. Sempre odontologia. É odontologia, Sempre odontologia. Agora, dentro da odontologia, a gente tem, como em todas as profissões, divisões. Não é? Quer dizer que não é cirurgião dentista, não, né? Cirurgião dentista é o nome do profissional que exerce a odontologia. Certo. Alguns tentaram por um período de tempo odontólogo, porque nem todos os dentistas são cirurgiões. Não é? Mas ficou esse nome aprovado pelo CFO, pelo Conselho Federal de Odontologia, e assim nós utilizamos. Houve agora mais recentemente, há 2 anos, um buchicho, um burburinho de incluir como medicina odontológica, como um médico, não é? Ligado a essa área.
E sobre isso a gente pode aqui, nessa conversa tão ampla, a gente conversar o seguinte: imagine um grande armário, e onde tem escrito lá em cima do armário, você tem ciências biológicas, você tem a própria... Numa porta do armário, a gente pode colocar medicina, na outra porta terminou virando a odontologia. Então, se você abrir a porta da medicina, você ali encontra várias gavetas. E essas gavetas têm os mais variados nomes: ginecologia, obstetrícia, pneumologia, reumatologia, cardiologia, você tem várias. Se você abrir cada gaveta daquela, você encontra várias caixas lá dentro. Pois na porta da odontologia, hoje em dia, se você abrir aquela porta da odontologia, você vai encontrar 23 especialidades profissionalizantes. Na verdade, elas eram até 2017 e 2019, ok? E lá na nossa clínica, eu exercia quase que sobre-humanamente 11 delas, 11 especialidades. E agora acrescentaram outras tantas, no meio delas até acupuntura em odontologia, e a mais recente que surgiu em 2019 foi HOF, H-O-F, que significa harmonização orofacial. Então, para aquelas pessoas que estudaram tanto sobre cabeça e pescoço, sobre os músculos da face, a minha primeira especialização na USP foi exatamente a especialização em anatomia topográfica da face. Então, a gente estuda músculos, ossos, vasos, nervos e etc, etc. Nada mais justo. Agora, mais recentemente, a polêmica começou em 2013 e 2012, se o dentista podia ou não fazer uso desta área da face para poder harmonizar, para tirar as ruguinhas, tirar o franzido da testa, ou os pezinhos de galinha, não é? E hoje pode efetivamente para poder harmonizar com o próprio uma sorriso. Especialidade hoje da odontologia? É uma especialidade. Já foi aprovada a harmonização orofacial. Aqui em Alagoas, aqui em Maceió, já tem colegas fazendo, e eu, por exemplo, fiz o curso por curiosidade, porque eu sou um curioso natural, mas não exerço, eu indico, eu preciso entender para poder indicar. Porque as pessoas, quando perdem dentes, Jerônimo, elas ficam com deformidades, elas perdem tecido. É uma retração natural, né? Sem dúvida, que a gente chama de reabsorção óssea, né? Então, deforma o rosto e tal. Então, quando você devolve não só os dentes, mas aquela compensação gengival cor-de-rosa, não é? E que fica bem harmônica, eu não estou falando aqui especificamente de dentaduras, estou falando de implantes junto com próteses, né? E são fixas. Ainda ficam algumas fendas no cobertor desse complexo, não é? Maxilofacial ou mandibular, maxilomandibular, que a gente chama de sistema estomatognático, maxila e mandíbula. Então, é como o nosso paletó cobrindo o nosso corpo, não é? Que ele vai desenhar o que está por baixo. Se você tem barriga, vai ficar uma barriguinha, e assim acontece com HOF. É dessa forma que é a especialidade mais recente, e a odontologia transita por essas áreas. Então, eu diria, abrindo a porta da odontologia, você encontra gavetas, 23 gavetas hoje. Aliás, na Europa, me corrija, me faça a correção, na Europa não existe essa, não sei se são em todos os países, mas não existe essa diferenciação. A odontologia é uma medicina, é uma especialidade da medicina. Na verdade, são 3 países só que ainda mantém isso. Portugal agora está querendo modificar só são 3 países que fazem essa diferenciação de chamar dessa forma. Não é? Mas a odontologia normalmente é um ramo da medicina. E aqui no Brasil ela se desenvolveu de tal ordem, Jerônimo, que ela virou simplesmente uma faculdade. Ela virou uma universidade, na verdade é faculdade que se chama mesmo, porque a universidade é o universo, são outras, medicina e tal, e psicologia, etc, etc. Bom, então ela virou, e dentro disso, essas 23 especialidades seriam as gavetas. Abrindo cada gaveta dessa, tem várias caixas lá dentro. Abrindo as caixas, você vai ramificando, como quem conhece computação e esse mundo digital, sabe que é assim que acontece, né? Vai ramificando, vão virando... As chamadas especialidades, né? Exatamente. O meu caro mestre, professor Franklin Lee, eu sou realmente um indivíduo, eu tenho uma imagem da odontologia, da atividade do médico odontologista, vou chamar assim, me permita. Claro. Eu tenho realmente uma grande curiosidade e tenho uma certa fascinação, vamos chamar assim. Porque em certa oportunidade, alguém me disse, olha, o dentista, ele é um artesão. Eu digo, mas um artesão como assim? Se eu ler, ele trabalha, o trabalho dele é muito delicado, ele trabalha, e foi me dando uma explicação que eu fiquei realmente convencido.
E vou contar aqui uma história um tanto quanto trágica, sem citar nomes, claro. Sim. Aqui teve para ver a importância, né? Aqui teve um grande radialista, que ele foi fazer naquela época uma prótese. E não houve uma acomodação digo, harmônica. E aí ele começou a ter problema, inclusive, na dicção. E isso afetou o seu trabalho. E afetou ele psicologicamente, criando uma série de problemas, e ele culminou por se suicidar. Nossa, mãe, trágico mesmo. Ele se suicidou, cometeu suicídio, foi um negócio, eu nunca esqueci disso. Então, meu caro professor, não é verdade isso? Se o profissional não tiver essa sensibilidade para fazer uma harmonização na colocação de uma prótese ou numa colocação de um implante, que eu quero falar sobre isso, Pois não. ele não pode causar sérios dissabores ao paciente? Muito feliz, sua colocação e de uma sensibilidade muito grande. Não só nesta área, na nossa área, na odontologia, isso acontece. Acontece em outras áreas do corpo humano também. Que vão de um polo a outro, incluindo o cabelo, não ter cabelo. Eu lembro que o Roberto Carlos, numa dessas, é público, por isso que eu estou citando, numa dessas entrevistas que ele deu lá atrás, qual o seu maior trauma? Ele perder meu cabelo, ficar careca, não é? Com alopécia e tal. E hoje em dia, até isso você consegue fazer, implantando o cabelo seu, não é? De outras partes que são imunes à ação do DHT, que é a dihidrotestosterona, e você planta na parte superior do cabelo e ele vai nascer novamente normal, como se fora desde o início e não cai mais. E cá para nós, é uma bela grana. Aliás, há um grande profissional na Bahia, que é conhecido nacionalmente, que de implante de cabelo, eu não sei se o amigo sabe quem é para lá, mas muitas pessoas daqui de Alagoas já correram para lá. É inacreditável, né? Como o mundo é pequeno. Ele é muito meu amigo, chama-se Clerisvaldo, ele é muito bom. Criou, na verdade, técnicas que você faz implantes de bulbo capilar, daqui a pouco a gente volta para os dentes, certo. De bulbo capilar nos acrotríqueos, que seriam aqueles furinhos, se você olhar a sua cabeça ou se olhar a pele muito aumentada, é como se fossem poros, não é? E ele pega aquela inclinação e coloca o bulbo capilar. O bulbo capilar, ele tem 1 ou 2 ou 3 fios de cabelos. Então, quando no homem, a gente sabe que a calvície é dominante, na mulher é recessivo, não é? Então, o que é que acontece? Na parte superior da cabeça, sempre esse DHT, essa dihidrotestosterona, levada por uma enzima chamada 5-alfa-redutase, não precisam gravar nada disso, mas é só para dizer que isso vai minando a resistência desse bulbo capilar, onde tinham 4 fios, viram 3, de 3, 2, 2, 1 e até cair completamente e não volta mais, não é? Só que não voltava mais. Agora sim, agora sim. Mais. E eu vou chegar lá. Na parte lateral, observe que não cai. Até o careca tradicional e tal, dá a impressão até que eu sou da área, mas não é porque eu gosto e a gente conversa bastante. Ele não é atingido na parte. E o cabelo que é retirado é justamente da parte lateral e do fundo da cabeça. Se retira um pedaço de tecido, atualmente ainda se faz dessa forma, e depois em microscópios você vai retirando aqueles bulbos um a um e depois você vai plantar este cabelo que é imune à ação do DHT, da dihidrotestosterona, ele não cai, não é? Você planta na parte de cima. Então, seu próprio cabelo, não é? Plantado na parte de cima, ele é imune à ação do DHT e não volta a cair. E nem dá rejeição. Interessante. Não dá, porque justamente é um enxerto da própria pessoa, então não teria isso. Poderia ser feito de outra pessoa, mas teria que se tomar imunossupressor, como se faz com órgãos, você tomar para não ter rejeição. Voltando à história dos dentes, então, você perguntou sobre essa triste história. O que é que acontece? São os casos complicados. São radialistas, pessoas que trabalham com a voz, que trabalham com a imagem, pessoas que tocam instrumentos de sopro, pessoas que vivem... É terrível isso tudo. Então, o que é que você tem que aproveitar? Aproveitar a parte remanescente, o quanto antes, óssea, para que você possa, então, introduzir raízes artificiais de titânio. É assim que a gente faz. Essa história já existia há muito tempo, desde os fenícios, os egípcios. Implante? Sim, sem dúvida. Tá? Mas fazia de maneira rudimentar, absolutamente rudimentar. Sem anestesia, sem nada? Só Deus sabe aí como eles faziam, como eles faziam.
porque você sabe que no corpo humano tem centro de transferência de dor. Tem gente que é assim, vai até num consultório odontológico e eles costumam, basta você observar, alguns cravaram uma unha na outra mão para poder transferir na hora da anestesia e realmente transfere, porque é difícil o corpo humano identificar duas dores ao mesmo tempo. Normalmente identifica a maior. Se você estiver sentindo um pouquinho de dor de dente, sair aqui, der uma topada e machucar o dedo dói, não dói mais em cima. É uma espécie de substituição inteligente que o próprio corpo faz de maneira genérica. É assim que a coisa funciona. Então, nessa história toda do dente, do implante, da reabsorção óssea, você tem que aproveitar a parte óssea ainda que exista na maxila. Nós temos 2 maxilas e uma mandíbula. 2 maxilas, ok? Então, aproveitar esse osso para você colocar ali, então, uma raiz artificial. Se você não colocar nada, o que é que vai acontecer com o tempo? A gente sabe que para as mulheres um pouquinho mais do que a gente, quando elas entram no climatério e na menopausa, elas vão ter perda óssea. Elas vão entrar em processo de osteopenia e osteoporose. Nós entramos também porque nós temos a andropausa, não é? E a andropausa faz a gente perder osso também. Então a gente não pode perder osso de tal forma que não dê mais para colocar. Aí você podia perguntar assim, e pode fazer mesmo sem osso? Pode, né? Com enxertos. Com enxertos. Aí entram os enxertos, que foi exatamente motivo da minha dissertação de mestrado e da minha tese de doutorado, foi sobre enxertos, não é? Homógenos, autólogos, enxertos xenógenos de animais e tal. Agora me diga uma coisa, eu queria aprofundar mais essa temática. Há um sueco, né? Brandemark, que é eu vi o nome desse cidadão e fiquei encantado, né? Eu vejo o pessoal fazendo propaganda de jogador de bola, disso aqui, jogador de bola, aí da imprensa não pega um homem desse e eleva ele a uma condição da mais elevada respeitabilidade. Se não for um curioso como eu, que pergunta para saber quem é, passa na escuridão. Vamos falar um pouco sobre esse cidadão, ele é sueco, né? Sem dúvida. Eu estou muito feliz eu não esperava que você estivesse assim tão informado, porque os estudantes de odontologia às vezes não têm essa informação nesse nível. Então eu estou contente com isso aí. Eu tive o prazer de ser aluno dele, estudar, ele veio ao Brasil, montou ele morou aqui, ele morou em Bauru. Bauru, né? Morou em Bauru, montou o chamado Centrinho, que ainda existe, mas não mais. Cá para nós, eu soube que ele veio por causa de uma namorada. Não foi, não. Foi não, né? Não foi, não. Ou se foi, eu não sei. Certo. Entende? Certo, Mas ele veio, inclusive, com a mulher dele, que era a enfermeira dele, que passou a cuidar dele e passou a ser esposa dele. Mas, só para você ter uma ideia, por ser na Suécia, é o centro que se indica o prêmio Nobel, não é? Ele recebeu indicações, inclusive, para o Nobel, não foi divulgado, mas é difícil eles darem o prêmio para suecos. É engraçado isso. Procurem em outros lugares, porque tem um viés político nessa história. Certo. E o professor Brandemark, em 1952, ele começou a fazer o doutorado dele, lá em Gotemburgo, não é? Estocolmo, era a área de atuação dele. E aí, resultado, desses 4 anos, ele instalou uma câmera de titânio numa tíbia de coelho, porque ele, na verdade, é ortopedista. E ele estava fazendo... Quer dizer que o Brandemark não é médico ortopedista, tá não é? E dos bons. Não é? E tinha um grande assessor, que eu falo com ele, falo sobre ele daqui a pouco, chamado Thomas Albrechtson. Não é? Eu estive na Suécia, lá, bom, é outra história. O senhor tem uma certa intimidade com esse povo lá, né? Graças ao bom Deus, viu? Ao bom Deus. Então, essa microcâmera era uma microcâmera para observar a microcirculação sanguínea nas tíbias de coelho, quando existiam fraturas, ou a própria a microcirculação, as hemácias, os elementos figurados do sangue e tal. Aí, qual não foi a surpresa dele? Em 54 a 56, ele passaram os 4 anos dele do doutorado, ele teve que sacrificar aqueles coelhos, normalmente são cães, são macacos que se utilizam, são animais, né? Assunto muito pertinente para as vacinas de hoje. Resultado, ele foi retirar aquela câmera, que aquilo custa caro, porque se observava, só para você ter uma ideia, o microscópio se colocava bem na tíbia do coelho e você observava com o microscópio e determinados mecanismos que não vale a pena colocar aqui, você via a circulação sanguínea e fotografava aquilo ali, lindo. E ele queria aquela câmera, custou muito dinheiro para fazer, porque ela não existia especificamente para você comprar no mercado e botar lá. Bom, resumindo a história, qual não foi a surpresa? Quem disse que a câmera saía?
E ele, como todo gênio, todo grande cientista, verificou que a câmera era de titânio e que o titânio tinha aderido de forma absurda, e o osso aderiu ao titânio, que ele não conseguia tirar se não fosse cortando. Ia para o micrótomo, ele cortou isso aí, estudou a interface, e aí a cabeça do gênio, a cabeça do cientista disse assim: eu vou utilizar isso em membros, em pacientes mutilados oncológicos, sem pernas, sem braços, sem nariz, sem orelha, não é? Botava os implantes, e hoje com a anaplastologia é uma especialidade que você confecciona nariz de borracha, de silicone, orelha e tal, e olho, você recompõe o rosto de uma pessoa mutilada. Não é? E ele descobriu e começou a utilizar isso em animais, evidentemente. Ao final de 54, quando ele descobriu se vamos começar a utilizar em humanos, não é? Então, somente em 65, 9 anos depois, ele fez o primeiro implante em humano, dando certo. Gosta Larson, o nome do paciente, e que veio morrer em 2005. Viveu 60 e tantos anos e com sucesso, porque ele tinha lábio leporino. A gente deve saber o que é. Então, inclusive porque você fez medicina, que eu sei. Bom, aí o resultado, ele foi colocado esses implantes, ele viveu com qualidade de vida durante esse período todo, e aí o Brånemark, até estourar para o mundo inteiro, precisou esperar muito mais anos. Voltamos à história, a lembrar das vacinas, do tempo, veja só. E só em 82, 65 para 82, foi que vários colegas, a história é muito longa, eu tenho um capítulo de livro que eu só explico isso. Simplesmente ele foi para o Canadá, mostrou o trabalho dele desses anos todos, e aí foi reconhecido mundialmente, sendo divisor de águas na odontologia. Eu sei como é, antes e depois. Antes de Brånemark, depois de Brånemark. Então, tive o prazer de conhecê-lo, ele já faleceu, tinha diabetes, né? E o número 1 dele, né? No auxílio, e que era médico, Thomas Albrechtsen, esse eu convivo até hoje. Gosto imensamente dele e é um gênio. Tudo que ele escreve, a gente segue, porque é como se fosse realmente uma cartilha. É um dogma, né? Sim, que sem diz, dúvida, é um dogma. sem dúvida. Ô, meu caro professor, antes que eu esqueça, e já para responder isso, como é que anda a odontologia em nosso país? Como é que pode... Se é possível fazer um paralelo entre, por exemplo, a odontologia do nosso país e a odontologia, por exemplo, na Inglaterra ou na América? Como é que o senhor vê isso? A odontologia hoje, no nosso país, o país é muito diverso. Então, se você for para lugares menos favorecidos, você vai ter uma odontologia um pouco... Até nos Estados Unidos mesmo, se você for para um lugar atrasado, você não tem uma boa medicina. Então, falando de forma genérica, assim, com todo o direito de cometer alguns erros para cima ou para baixo, não é? A gente pode dizer que nós temos odontologia de primeiríssimo mundo. É o que a gente pode dizer. São muitos dentistas, né, que estão no mercado, e os livros que nós seguimos são os livros que existem em todos os lugares do mundo. A informação hoje em tempo real, você sabe como funciona, né? Nós carregamos naquela maquinetazinha que é um celular, o mundo na mão da gente. Então, basta se procurar e se estudar sobre isso. Hoje em dia, nós seguimos muito odontologia digital, não é? E é o que está acontecendo. Os planejamentos, antes e ainda se faz, moldagens para fazer próteses, como a do nosso colega que não deu certo, a prótese dele e tal. Se usa moldagens, aí não ficou bem adaptada, aí é preciso uma série de ajustes, de verificar a parte anatômica, que foi provavelmente o caso dele, que ele ficou deprimido. Eu acho que afetou a articulação temporomandibular. A articulação para afetar com a prótese, é preciso que tenha havido uma iatrogenia muito grande. Muito grande, né? Porque não é dessa forma que funciona, tem que se estudar. Hoje em dia, com os implantes, fica melhor porque é fixo, não é? Hoje a gente tem um procedimento chamado, já há muitos anos, chamado All on 4. Tudo sobre 4, All on 4. Colocando 2 implantes na frente, 2 implantes atrás, de maneira a se estabelecer um polígono, que chamamos de polígono de Roy, e é como se fosse uma cadeira com as quatro pernas da cadeira, e você vai apoiar uma prótese, então, com 12 a 14 dentes
parafusada completamente nesses 4 implantes. Mas é sempre assim? Não. Cada caso é um caso, é como as digitais, como os dedos de uma mão. Nenhum é igual ao outro. Então, cada caso tem que respeitar determinado protocolo. Não é uma coisa estándar que vai dar para todo mundo. Não é? Atualmente, a odontologia se divide já de algum tempo, desde o congresso que eu presidi na Bahia 2 anos atrás, que foi o chamado BOM, Bahia Osseointegration Meeting. Nós trouxemos Thomas Albrechtson, que eu falei, sim, o Branner Mark já morto. Então, ele representando a parte dos implantes, da implantodontia. Thomas foi o quê do Branner Mark? Thomas foi uma espécie de assessor, de primeira ajuda, de parceiro, que descobriu junto com ele, pesquisador de primeiríssimo mais jovem, nível, né, do que ele. Um pouco mais jovem que o Branner Mark. O Branner Mark tinha um gênio muito difícil, aliás, parece que é característica dos gênios. Não é? Então, ele representando a implantodontia. Depois, um colega brasileiro que eu tive o privilégio de ser banca de doutorado dele. Participei da banca de doutorado quando ele foi defender a tese e eu cheguei a falar no programa do Gerson Odilon que tem um livro escrito em 4 idiomas, no meio deles o mandarim. O livro é espetacular e ele fala sobre RDI, restauração dentoalveolar imediata. Isso aí, a história é muito longa também, não vou me estender, mas foi um divisor de águas que fazia com que o osso cresce verticalmente, que é uma coisa dificílima de se conseguir, sem a enxertia tradicional que todo mundo faz. Mas é uma longa história. Então, ele foi o criador do RDI, estava presente. E teve um último profissional dos Estados Unidos e que esse profissional, ele criou uma técnica chamada osteodensificação, Salah Ruiz, o nome dele. A osteodensificação, grosseiramente, para você entender, que você já foi do ramo médico, sabe? Para botar um implante, você vai fazer um furo no osso, grosseiramente e de maneira simples. Você vai colocar um parafuso que vai se rosquear ali, não é? Em forma cilíndrica, esse parafuso, e vai se esperar um tempo para ele se integrar. Ou não vai se esperar um tempo se for carga imediata. Então, normalmente é isso. Quando você faz esse furo, você gira no sentido horário. A tendência é que osso que você está furando saia, pois ele criou a osteodensificação. A broca gira lentamente ao contrário e esse osso é densificado para os lados. Então, faz com que ele aumente a pressão dentro daquele osso frágil. E, de repente, você pode instalar um implante sem enxerto, sem um enxerto tradicional que a gente utiliza. Né? Então, essas 3 coisas mudaram a odontologia, até chegar à odontologia digital, que é outra coisa, para você planejar. Eu posso tirar uma foto sua, simplesmente, você sorrindo e você sério. Vou para o computador, planejo sua prótese inteira. Mesmo que eu tenha que extrair dentes, eu posso depois pegar uma prótese já pronta e instalar aí concomitantemente com a cirurgia. Então, isso é legal. Agora, antes que a gente fuja, para eu não esquecer, são duas ordens de indagação que eu gostaria. Primeira, essa odontologia de ponta, ela não é acessível a todos os brasileiros. De cara, isso eu lamento profundamente. Essa odontologia de implante mesmo, o cidadão comum, ele não tem acesso. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu gostaria de saber, essa questão do que se chama de carga imediata. Isso é também uma grande evolução, né? Como é que funciona isso? Vamos primeiro para o custo operacional. O custo operacional varia também de lugar para lugar, dependendo da tecnologia que você utilize. Isso em todas as áreas da medicina, da odontologia, funciona assim. Não é? Quanto mais tecnologicamente bem tiver a sua clínica com esses equipamentos e tal, você vai ter uma transferência de custos para isso. O mais importante é que deveria ser política pública. Deveria ser política, ou seja, considerarem tão importante devolver dentes, mas não só por causa da estética ou da sociabilidade, sim, por causa da nutrição também, você poder mastigar bem. Mas se parte do princípio que uma pessoa que simplesmente se mutila, porque a pessoa sem dente é considerado inválido oral. Se você vai se mutilando o tempo todo, por que vai repor agora os dentes que você não cuidou? Esse é o pensamento, às vezes, público, mas deveria ser acessível. Hoje posso lhe garantir que está muitas vezes mais acessível. Muitas vezes, nos cursos de faculdades, os estudantes querendo aprender, porque antes era uma coisa muito restrita. Eu, quando comecei com implantologia, eu sou um dos mais antigos, né? Eu comecei em 89 a fazer implantes, então eu tenho uma boa estrada, eu vi muita coisa dar certo e dar errado, não é?
E hoje em dia é comum. Hoje, todos os dentistas praticamente fazem implantes e dizem que fazem implantes. Mas é perigoso. Sem dúvida. Aqui há uns anos atrás, uma pessoa conhecida aqui no nosso meio quase que vai embora. Quase que vai embora porque... Com implantes convencionais, sabe dizer? O implante estava começando aqui. Mas a pessoa que fez parece que não tinha aptidão, não tinha a credencial necessária e quase que dá uma infecção, um quadro septicêmico, foi problema, viu? Quase que o indivíduo foi embora. Não se pode fazer curso de final de semana e achar que você conhece determinada técnica, sabe? Não é assim. As pessoas, eu dei o exemplo agora da pergunta que você fez sobre Branemar, que ainda bem que você perguntou sobre ele, porque eu tenho um carinho grande por ele e todo o mundo o reconhece como sendo um gênio, né, que modificou o padrão odontológico. Claro. Antes, a ortodontia, que meu irmão que está aqui no estúdio faz ortodontia, que são aqueles aparelhos para corrigir dentes de posição e tal, na verdade, se tinha como uma especialidade de elite. Não é? Só ia corrigir dentes de posição quem tinha um pouquinho mais de condição financeira e não o cidadão comum. Hoje em dia, a odontologia gravita ao redor do implante, gravita ao redor de próteses sobre implantes, da estética. Não é? Eu lembro que você fez agora uma dupla pergunta, eu não estou lembrando da outra, não sei se você vai lembrar. Não, a questão do custo foi do implante de carga imediata, como é que funciona isso? Bom, isso foi, na verdade, eu digo o tempo todo, na pirâmide do saber, você tem que usar os andares de baixo dessa pirâmide que deram certo, que não deram certo e tal. Só um minuto, deixa eu explicar para o telespectador, só para saber a densidade desse movimento. O carga imediata é que você faz o implante e já sai com ele. É isso, professor? Explica para a gente aí. Todos os implantes a pessoa tem que sair com ele. Não, eu estou falando... A prótese. A prótese, né? Perfeito. Bom, então é exatamente isso, ou sair com 72 horas. É considerado carga imediata. E a carga tardia é a que sempre se utilizou. Você coloca seu implante lá e espera-se biologicamente, que aí dá para falar um programa inteiro sobre isso. Que 90 dias. Que vai havendo acomodação óssea e integração. Isso. A óssea integração aí ao redor. E todas as vezes que você tem uma fratura, isso foi copiado muito da ortopedia, não é? Você poderia sair com o gesso andando logo depois da fratura, que você iria estimulando os osteoblastos, acelerando esse processo de cicatrização óssea ou de calo ósseo, pois o mesmo princípio é utilizado para o sistema estomatognático, com uma diferença. Maxila e mandíbula, nós damos uma carga, principalmente um cara do seu tamanho, 70 quilos nos dentes posteriores. É muita carga quando a gente está mastigando. E se tiver, então, uma prótese fixa com parafusos, vai dar essa carga e transferir para o osso. Quando ela é progressiva, o que é que acontece? Você vai ter neoformação óssea, nova formação de osso. Por exemplo, a mulher que anda muito de escarpante, sapato... ou o homem que pisa muito na ponta do pé, o que é que ele desenvolve? Uma exostose, forma no joanete, é uma exostose. Na nossa coluna, por causa da gravidade, a gente desenvolve osteófitos. Na mandíbula você tem toros mandibular, são calos ósseos, acúmulo de osso para poder resistir àquela pressão que você está dando. Então, é preciso tomar muito cuidado. A carga imediata, na verdade, é uma distribuição inteligente e equânime de forças para que você acelere um pouquinho aquela presa inicial que a gente chama de estabilidade primária. Quando você bota o parafuso na parede, apertou, virou estabilidade primária. Pois no osso a mesma coisa. Apertou, estabilidade primária. Só que esse osso que apertou vai se perder ao longo de 45 dias. Ele vai folgando, que é o princípio dos ortodontistas. Quando eles tracionam um dente para um lado, você acha que o dente sai de um buraco e entra no outro? Não. Você vai apertando aquele osso, ele reabsorve e onde ficou folgado, neoforma o osso. É assim que um dente vai saindo de um lugar para o outro, pois é o princípio para a carga imediata. É preciso que seja muito bem pensado, não se precipite. Eu, por exemplo, pensaria 2 vezes para fazer com um cara forte como você, com a mandíbula como você, porque a sua carga seria excessiva. E aí você pode, com a força exacerbada, você ter reabsorção óssea. Então não vamos esquecer, toda carga exacerbada reabsorve osso. Quando ela é uma carga progressiva e positiva, ela produz osso. Certo? Maravilha. Meu caro professor,
lamentavelmente, e eu sempre digo aqui, a protesto meu, nós vamos ter que fazer uma pausa. Sim. Vamos tentar beber uma água. Vamos tomar na voltar aguinha. aqui, mas temos mais um segundo tempo. Que bom. Mas a conversa está muito agradável. Eu tinha até bolado na minha cabeça uma sequência de assunto, mas estou vendo que eu vou ter que quebrar ele, mas é coisa rápida. Vamos voltar ao nosso curso normal. Meus caros telespectadores, sempre agradeço a honrosa audiência.